Eu vou te passar uma mensagem que de tão simples ela passa a ser complicada porque as pessoas não alcançam a dimensão dessa palavra. E talvez você alcance simplesmente pela fé. Tá bom? Presta atenção no seguinte. Nós, seres humanos, nós somos criação do sexto dia. No sétimo, Deus descansou. Mas olha só. O ser humano, ele foi criado para tomar conta do jardim de Deus. O jardim de Deus não era aqui na terra. O jardim de Deus era lá nas mansões celestiais. O jardim de Deus está junto ao trono. Aquilo é o jardim por onde flui o rio, cujas correntes de água cristalina flui do trono da graça. É isso que você conhece. Lá está o jardim de Deus. Lá havia duas árvores. A árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Inclusive era um jardim lindo, enorme. E o humano podia fazer tudo o que quisesse, porque ele tomava conta do jardim de Deus. E o planeta Terra? O planeta Terra, quando você começa lá em Gênesis, Deus não criou com a mão dele. Deus criou com a palavra. Deus falou assim, haja luz. Haja luz aonde? No meu jardim? Não, haja luz lá na imensidão, que era tudo escuro. Sem forma e vazia. Haja a porção seca e haja os mares. Haja as plantas. Haja, e Deus foi criando um dia após o outro. E quando você passa a estudar a criação, você vê que a criação não foi no jardim. A criação foi proferida da boca de Deus através do verbo, que é o próprio Deus. Aí quando você passa a entender que nós, seres humanos, não fomos criados apenas pela palavra que haja o homem, mas Deus, com as suas próprias mãos, foi lá e falou, façamos o homem. Façamos quem? Era Deus, o Espírito Santo e o Filho de Deus. Então olha só, gente, chega aqui, vamos fazer o nosso jardineiro. Fizeram o homem, Deus soprou fôlego de vida na narina do homem, ou seja, o homem passou a ser inspiração divina. Mas quando isso aconteceu, teve um tempo em que havia um anjo que chamava Lúcifer, ou seja, anjo de luz. Era um anjo que tomava conta lá do trono e ele louvava o Senhor e ele quis ter a glória que o Senhor tem. Ele quis ser maior do que Deus. E Deus expulsou ele lá do trono e teve que colocar ele em algum lugar. Porque simplesmente ele deu um peteleco no anjo. Falou assim, sai daqui. Deus podia simplesmente ter destruído o anjo, porque ele cria anjos conforme lhe apraz. Mas ele não quis simplesmente destruir e fazer outro. Por quê? Porque toda obra de Deus ela é perfeita. E em toda a obra de Deus, devido à sua perfeição, ela tem um propósito. Quando você passa a entender que o propósito de ter expulso Lúcifer do paraíso foi para que ele viesse aqui para a terra. E ele sabia que o homem ia chegar aqui um dia, porque Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas, desde o princípio até o fim da criação. E isso é o plano de Deus. Mas presta atenção numa coisa. Quando o homem pecou por ter comido a fruta? Não. O homem pecou por não pedir perdão a Deus. Tanto é verdade que, quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados são perdoados por Deus. E você pede em nome do Filho dele, que é o próprio Deus, e por isso ele perdoa os pecados. E Deus, por ser essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um pedacinho dele está aqui na terra também, junto contigo, testificando, testemunhando e colocando no seu coração a verdade que edifica. Olha só,
E o Filho de Deus? O Filho de Deus é o próprio Deus que esteve aqui na Terra e que ele se fez carne para sofrer tudo isso que você sofre hoje e ter aquele termômetrozinho, porque ia ser muito fácil colocar você aqui para sofrer e só exigir de você e não saber o que é que você passa. Então o próprio Deus se fez filho, que esteve aqui na Terra como homem e deixou para você o Consolador, para estar ligado sempre no trono da graça. E Deus está no céu, Deus não saiu do céu e ele te pede algumas coisas. Inclusive, te pede que creia no Filho dele. E mais uma coisa super importante, por que eu comecei com a infecção? Porque se você é um ser humano que não é aqui da Terra, você foi feito para ser jardineiro no jardim de Deus, nas mansões celestiais, aonde habita o próprio Deus, ele te deu uma punição, ele deu uma punição lá para Adão, ou seja, o nosso pai, o nosso gerador, que ele veio aqui para a Terra para aprender uma lição, do mesmo jeito que Lúcifer não foi destruído, o homem também não foi. Porque a obra de Deus é sempre perfeita, e é isso que você precisa de acreditar. Mas olha só, Satanás, como chegou aqui primeiro, ele era Lúcifer e virou o diabo, ele virou Satanás, o tentador, ele virou o enganador, ele tomou conta disso tudo. Por quê? Porque era uma criação e estava aqui dando mole, ele fez uso capião das coisas de Deus, falou, tudo isso aqui agora é meu, porque afinal de contas eu fui o primeiro que cheguei aqui. Aí quando o homem chegou segundo, a infecção é o homem. Por quê? Porque a Terra era dominada por uma ordem espiritual que agora era Satanás, que agora era o diabo. E quando você tem um corpo, ou seja, o nosso corpo com uma infecção, o que teu corpo faz? É isso mesmo. O teu corpo reage contra você. Então Satanás reage contra você o tempo inteiro. Por quê? Porque tudo aqui é dele. Então ele vai lutar contra você do mesmo jeito que o nosso corpo causa febre, te dá sinais de infecção. É isso que Satanás tem contra a sua vida. Não é porque você é uma ameaça para ele, ele é um ser espiritual. Você só é ameaça a partir do momento que você reconhece que Deus é o criador disso tudo, que o seu lugar não é aqui na Terra e que a única porta que faz você voltar para o trono da graça, ou seja, para o jardim de Deus, é o Filho dele, Jesus Cristo, que é o próprio Deus que esteve aqui na Terra como a porta, como Cristo, como Messias, como o Salvador. Essa ideia é muito simples e eu preciso que você entenda que o ser humano nessa terra ele é uma infecção. Só que, presta atenção, os que não receberam continuam no castigo que Deus deu para ele. Olha só, vai lá para a terra, porque afinal de contas você é pecador igual Lúcifer. Bom? Se você prega a sua mentira, você é filho do pai da mentira. Se você rouba, você é filho daquele que veio para roubar, matar e destruir. Se você não aceita o meu filho, que é quem perdoa o pecado, que é o pecado que faz a separação entre nós e nosso Deus, você é filho daquele que chegou aqui primeiro. E você fecha com ele. Mesmo você sendo uma infecção, se você não for tratado pelo Espírito Santo de Deus, você não chega no trono da graça. Então tudo aqui é de Satanás, você chegou depois, tudo aqui é dele, você, infecção, e Satanás vai lutar contra você com todos os remédios que ele tem. Tá bom? Porque tu quer tomar, tu quer fazer o uso capião do mesmo jeito que ele fez. Então ele vai lutar contra você o tempo todo. Vai querer te destruir do mesmo jeito que a doença é destruída no nosso corpo pelas nossas células. Dito isso, se você entendeu, seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso.